Feliz sábado, Igreja de Deus. Bom dia a todos. Como é que vocês estão? Na paz do Senhor? Amém. Antes, deixar aqui agradecer, louvado seja Deus pela mensagem inspiradora, viu? Irmã Patrícia, que Deus continue lhe usando. E louvado seja Deus pelo que aconteceu na sua vida, né? Certamente o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. E essa promessa cumpriu-se na vida da irmã Patrícia. Eu quero ver aqui um amém das pessoas que estão felizes de estarem aqui na casa de Deus. Quantos estão felizes? Diga amém. Amém. Glória ao Senhor. Quantos estão se preparando para o reino eterno que o bondoso Cristo está preparando a todos nós? Diga glória a Deus. Glória a Deus. E quantos têm a plena convicção que o sangue de Cristo é o suficiente e foi o suficiente para nos lavar os pecados, nos dar salvação, e muito em breve, mediante a seus méritos santos, estaremos no reino do céu? Diga aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então eu estou diante de uma igreja que está feliz, porque nada mais, nada menos estamos na presença gloriosa do nosso Deus. Isso é um privilégio para o adorador. Segundo, estou feliz porque a igreja está se preparando para o maior evento da terra, que será a volta de Cristo. E terceiro, que pela fé em Deus, pelos méritos do Senhor, nós estaremos na Canaã celestial. Então isso é maravilhoso, isso enche o nosso coração de esperança. E nesses momentos prévios, gostaria que você olhasse para a pessoa que está ao seu lado. Eu sempre gosto de fazer isso. Olhe para a pessoa que está ao seu lado com todo o carinho, todo o amor, e diga para ela: você é a coisa mais linda de Deus. Mas é com toda a convicção, porque do povo de Deus só tem príncipes e princesas. Príncipes e princesas. Então, diga isso à pessoa que está ao seu lado. Isso é muito bom, viu? Amém. Isso é tão bom, né? A gente ser elogiado. Isso é muito bom. Meus irmãos, o tema, como o nosso querido irmão aqui falou, e o tio Nonato, ele vai se propor a falar sobre mordomia. E eu convido desde antemão você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos. Salmo 24, não dizemos capítulos porque os salmos são canções feitas por Asaf, Davi, até Salomão, Moisés. Então nós dizemos Salmo 24, ao invés de ser capítulo 24, nós dizemos Salmo 24. Mas antes de nós propriamente irmos para o texto bíblico e orarmos, eu gostaria só de dar um clareamento sobre o que é mordomia. Muitas vezes, eu até mesmo imaginava que mordomia, antes de eu entrar na igreja adventista do sétimo dia, eu imaginava que mordomia estava associado a regalias, associado a, quem sabe, uma vida tranquila, uma vida boa, quem sabe ir para uma ilha maravilhosa, e ali ficar deitado na rede tomando água de coco. Isso é maravilhoso, né? Todos nós gostamos de descansar e temos momentos assim. E eu imaginava que mordomia era isso, quando se dizia assim: olha, fulano de tal está vivendo a mordomia. Eita, aquele fulano ali é um camarada vida boa. Só que quando nós começamos a compreender a Bíblia, a palavra do Senhor, a gente vai ver que mordomia é algo que requer muita responsabilidade. O termo mordomia é uma derivação do nome mordomo, que a gente encontra tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Em especial, se você for fazer uma análise do grego dessa palavra mordomia, você chega à palavra oikoinomos. E essa palavra oikoinomos no grego, ela tem um sentido de uma pessoa, um administrador que cuida dos bens de uma casa ou de algo que é alheio, que não lhe pertence. Então esse é o sentido bíblico e do espírito de profecia a respeito de mordomia. E eu gostaria de ler uma citação de Ellen White, aqui na meditação matinal de 1959, na página 144, que diz o seguinte: da cruz de Cristo pede uma consagração sem reservas. Tudo o que temos, tudo o que somos, deve ser dedicado a quem? A Deus, ao Senhor. Então, esse texto, ele clarifica ainda mais o que é mordomia. Antigamente se falava muito que a mordomia se resumia a 4 coisas, a 4 T's, vocês lembram? Ao tempo, ao templo, aos talentos e aos tesouros. Só que com o passar do tempo, nós temos visto que mordomia, ela envolve muito mais
ela envolve toda a vida de quem? Do adorador. É toda a vida. Vou dar um exemplo bem aqui que muitas vezes não é colocado nos 4 T's. Você e eu somos mordomos das coisas que falamos, sim ou não? Sim. Mateus 12, por isso eu estou dando um exemplo. Mateus 12 diz que até das nossas palavras nós iremos prestar o quê? Contas. Ou seja, a mordomia ela vai abranger toda a vida do mordomo, do adorador. E agora eu convido você a curvar sua fronte para nós falarmos com o nosso Deus. Maravilhoso Pai Celestial, obrigado, Senhor, pelo privilégio que Tu nos dás de mais uma vez estarmos com o Teu livro sagrado aberto diante de nós. Todas as vezes, Senhor, que a Tua palavra é aberta, o Senhor fala conosco. Não quero, Senhor, que nesta manhã um homem fale, que o homem desapareça, e que eu apenas, ó Deus, esse vaso frágil, seja apenas um instrumento em Tuas mãos a transmitir a Tua mensagem. Que a mensagem, Senhor, ela venha dos altos céus. Que a Tua mensagem, ó Deus, ela nos impacte, ela traga um impacto tão grande para a nossa vida, que nós possamos sair deste templo refletindo na nossa vida, e que o Senhor nos ajude a sermos mais fiéis ao Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Salmo 24, verso 1, que diz o seguinte, Salmo de Davi: ao Senhor pertence a terra, e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Muito bem, esse é um texto muito conhecido de todos nós. Existem muitas pessoas por aí, principalmente no campo ateísta, que dizem que surgiram de uma grande explosão ou da evolução, enfim, todos nós desacreditamos dessas teorias porque nós somos criacionistas. Então, até essas pessoas que dizem, eu não pertenço a ninguém, eu surgi de uma explosão, eu sou descendente de um macaco, até essas pessoas envolvidas no ateísmo, elas pertencem a quem? A quem? A Deus. Todos nós que aqui estamos e todos os habitantes do planeta, mais de 8 bilhões, 8 é 7? Mais de 7 bilhões, todas estas pertencem ao Senhor. Não só as pessoas, mas também todas as coisas pertencem ao Senhor. E agora Deus nos confia o ministério da mordomia. Agora Deus nos confia, nos dota de saúde, de vida, de recursos, e agora o Senhor espera que eu e você administremos tudo que Ele nos dá com sabedoria e mediante as suas orientações. Agora muitas pessoas, principalmente que não conhecem a palavra de Deus, dizem o seguinte: olha, hoje eu sou um homem bem empregado, estudei bastante no concurso público, quem sabe trabalho no TRE ou no TF, enfim, em algum órgão grande. Eu, mediante os meus esforços, a minha inteligência, é que eu consegui conquistar o quê? Essa profissão, esse cargo. Muitas pessoas pensam que tudo que elas adquirem passa pelo seu mérito. Só que a palavra de Deus diz em Deuteronômio, abra sua Bíblia por favor, em Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio é o último livro do Pentateuco. Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8. Nós vamos ler os versos 17 e 18, que diz o seguinte: não digas, pois, no teu coração que a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então louvado seja Deus, meus irmãos, que Deus em tudo Ele nos ajuda. Se nós temos um trabalho, é porque Deus nos deu. Se nós somos assalariados, é porque Deus todos os dias nos dá a saúde, Deus nos dá o talento, o dom para exercermos a profissão. Ou seja, se nós formos fazer uma análise aqui mais profunda, a gente vai ver que tudo que somos e tudo que temos é porque o Senhor nos dá. Que Deus maravilhoso é esse que servimos, né, irmãos? E a gente vai ver mais à frente que mediante o tudo que Deus nos dá, Ele nos pede o quê? O menos de nós. Olha que Deus tremendo.
O Deus que nos dá tudo, Ele pede o menos de nós. Esse Deus, Ele é maravilhoso. E vamos ver que pedido é esse que Deus nos faz. Sabendo certos que Deus é o proprietário de tudo, inclusive de nós mesmos. A palavra de Deus apresenta que Deus, Ele requer algo de nós. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Levítico. Volte 2 livros apenas. Levítico capítulo 27. Levítico 27. Quantos encontraram, diga ok. Quem não encontrou, diga eu me enrolei. Tem ninguém enrolado aí não, né? Quantos encontraram, diga que maravilha. Quem não encontrou, diga que agonia. Não tem ninguém enrolado e nem agoniado, né? Então vamos ler o texto bíblico. Vamos lá para o verso 30. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são o quê? São do Senhor. Santas são a quem? Guarde na sua memória essa informação. As dízimas são santas ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará sua quinta parte sobre ela, no tocante às dízimas do gado e do rebanho e de tudo que passar debaixo do bordão do pastor. O dízimo será santo a quem? Ao Senhor. Então, nós temos como base a questão do dízimo, esse texto aqui de Levítico, que de tudo que Deus nos dá, o que Ele pede de nós? Qual é o percentual? Quantos por cento? 9? 11? Supomos, se eu ganho R$1.000 por mês, quanto é que eu devo separar que é do Senhor? 100. Se for 101, é dízimo? Se for 99, é dízimo? Não. Muitos têm pregado por aí que o dízimo, você pode o quê? Você pode determinar a porcentagem. Só que se eu ganho R$1.000 e eu dizimo 99, isso não é o quê? Não é dízimo. Ou se eu ganho R$1.000 e dizimo 101, isso não é dízimo. Dízimo é R$100. Isso aí que todos nós já sabemos bastante. E sabe o que eu acho interessante, meus irmãos? É que o autor aqui, Moisés, ele coloca os dízimos como algo que é ao Senhor, algo santo ao Senhor. Vamos fazer aqui uma analogia. Supomos que isso jamais vai acontecer, mas vamos aqui fazer uma ilustração. Eu estou aqui com o livro sagrado de Deus em minhas mãos, certo? A Bíblia é santa ou não é? Sim ou não? Supomos que agora eu queira jogar a Bíblia no chão com muita raiva. Qual vai ser a reação de vocês? Vocês que conhecem a Bíblia, que sabem que é um livro sagrado, qual vai ser a reação de vocês? Indignação. Pessoas que queimam a Bíblia, nós ficamos indignados. Agora eu vou além. Supomos que eu jogue a Bíblia e ainda chute a Bíblia. Como é que seria a situação de vocês aqui? Alguém poderia vir querer me bater? Não sei. Mas por que eu estou ilustrando isso para vocês? Muitas pessoas, meus irmãos, e nós muitas vezes a gente tem que se incluir, que nós somos falhos. Quando nós dizemos assim para Deus: Senhor, recebi agora o meu salário. Senhor, estou cheio de dívidas. O Senhor conhece, o Senhor sabe, o Senhor vai me perdoar. Eu não vou separar o dízimo esse mês. Vou separar no outro mês. Em outras palavras, é como se a gente estivesse jogando o princípio de Deus por terra ou chutando o princípio que Deus nos deixou. Em outras palavras, porque assim como a palavra de Deus é santa, o que é santo também? Os dízimos. Os dízimos, eles são santos. Certa vez, muitas pessoas, elas costumam indagar como nós devemos devolver o dízimo. Muitas pessoas dizem: não, você pode separar o seu dízimo e dar às pessoas o quê? Carentes. Quantos já ouviram isso? Não tem problema nenhum, você estará fazendo uma boa ação. E a Bíblia apresenta, a gente não vai poder ver todos os textos, mas a Bíblia apresenta que o dízimo, ele deveria na sua época e nos dias de hoje ser trazido para onde? A casa do tesouro. E o que é a casa do tesouro hoje, nos nossos dias? O quê? A igreja, muito bem. O que é, meus irmãos, que eu não ouvi?
A igreja, muito bem, ninguém tem dúvida sobre isso, né? Supomos que agora eu ou queira devolver em outro lugar, ou simplesmente digo isso que eu acabei de falar: não, Senhor, deixa o dízimo para mais para frente, porque eu não tive condições de devolver. Eu não sei se vocês lembram da história do homem chamado Uzá. Quantos lembram de Uzá? Uzá foi um camarada que, juntamente com Aiô, esse nome difícil mesmo, Uzá com Aiô, eles estavam conduzindo uma carroça que trazia a Arca da Aliança. Os bois estavam ali e os dois estavam levando a carroça. A Bíblia conta em 1 Crônicas 13 que os bois ali se tombaram e a Arca da Aliança foi para cair. Quando a Arca da Aliança esteve para cair, a Bíblia diz que Uzá, ele fez o quê? Tocou aonde? Na arca. Uzá não era um levita? Somente os levitas tinham o privilégio, o dever de cuidar da arca, dos ritos ali do santuário. E a Bíblia diz que imediatamente o que aconteceu com Uzias? Uzá? Vocês lembram? Ele foi fulminado. Foi fulminado. Ele teve ou não teve boas intenções? Com certeza. Então, muitas pessoas que não devolvem o dízimo do templo do Senhor estão cercadas de boas intenções. Só que Deus, ele não o quê? Ele não aprova o dízimo ser empregado em outro dever, porque, como a gente vai ver mais à frente, o dízimo ele tem a finalidade de sustentar a obra de Deus na pregação do evangelho em todo o mundo. Eu, estudando um pouco sobre dízimo, eu nunca tinha visto isso. Os temas mais bombardeados da Bíblia eram outros, mas nos nossos dias eles estão tentando, o diabo está tentando usar pessoas para bombardear até o quê? Até os dízimos. Não sei aqui quantos já ouviram falar do homem, um camarada chamado Rubens. Quantos já ouviram falar dele? Rubens, ninguém ouviu falar? Esse camarada, ele tem tirado centenas e milhares de pessoas das igrejas evangélicas, tirando-as do seu meio evangélico, e hoje elas não estão em igreja mais nenhuma, dizem que Deus não habita em templo feito por mãos humanas, e também eles estão pregando que os dízimos era só para o tempo do quê? O tempo dos levitas. Mas se a gente for fazer um estudo da Bíblia, a gente vai ver, meus irmãos, que o dízimo foi instituído por Deus antes mesmo da tribo de Levi. Qual foi o primeiro personagem bíblico a devolver o seu dízimo? Vocês lembram? Abraão. Gênesis o quê? 14. Ou seja, antes mesmo dos levitas existirem, o dízimo já era o quê? Um sistema legalizado por quem? Por Deus. Por Deus. Então, essa é a principal função do dízimo: sustentar aqueles que trabalham integralmente ao Senhor. Deus estabeleceu isso porque os levitas, eu vou aqui rapidamente pincelar, os levitas das 12 tribos, foi a única tribo que não recebeu o quê? Terras, certo? Ali na divisão que Josué fez ao chegar em Canaã, 12 tribos receberam herança, terras, mas uma dessas tribos não receberam herança. E qual foi essa tribo? A tribo de Levi. Por ter sido a tribo que mais se mostrou fiel a Deus, Deus agora escolhe essa tribo, as pessoas dessa tribo, para ministrarem o trabalho no santuário. Então, essas pessoas, elas sobreviviam, se mantinham somente por meio do quê? Por meio dos dízimos. Agora, fazendo um paralelo aqui para os nossos dias, por que eu digo que essa doutrina da não devolução dos dízimos nos nossos dias, ela é diabólica? Se você agora retém o dízimo e a gente não se devolve mais dízimo, um quadro de pregadores do evangelho ia cair o quê? Consideravelmente. Porque os pastores, por exemplo, eles vivem integralmente para o quê? Para a obra de Deus. Pode estar dormindo, se ligar ali algum irmão ou o presidente, ele tem que o quê? Atender e rapidamente ir atender. Ele não pode ter um trabalho paralelo. Então, supomos aqui fazer uma ilustração não, uma situação. Se os pastores agora não recebem mais dízimo, eles vão ter que fazer o quê? Vão ter que trabalhar. E a obra de Deus, ela vai o quê? Vai parar. Você percebe como o diabo ele tem trabalhado na mente das pessoas? Ou seja, a gente bem sabe que dízimos e ofertas são de fato recursos, mas recursos esses que se transformam em quê? Em bênçãos, em alcance de quê? De pessoas.
Então, por isso que o dízimo e as ofertas, elas têm uma importância muito grande na igreja de Deus. E meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, porque nós pertencemos à igreja da profecia bíblica. A igreja adventista do sétimo dia é a igreja de Deus. Muitas pessoas podem dizer assim: olha, eu não devolvo o meu dízimo, porque o dízimo vai ser para enriquecer pastor A, B ou C. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos, que na igreja adventista do sétimo dia, nós não corremos esse risco. O pastor da igreja de Belágua é o município brasileiro do Maranhão mais carente, ou mais pobre da nossa federação. Você pega o pastor de Belágua e você vai até o pastor da igreja de Botafogo, que é uma das igrejas mais ricas do nosso país, você vai ver que o de Belágua ganha uma coisa e o pastor de Botafogo ganha o quê? A mesma coisa. E meus irmãos, se a gente for poder fazer aqui um levantamento, a gente vai ver que de fato, para a honra e glória de Deus, nesta igreja, os dízimos eles se transformam de fato na pregação do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor por isso, porque a maior representatividade cristã no mundo pertence à igreja adventista do sétimo dia. Sabe quantos países a nossa igreja está? Mais de 215 países. Ela não é a maior em número de membros, somos hoje pouco mais de 20 milhões, mas é a igreja que possui a maior representatividade o quê? Mundial. E por quê? Porque os dízimos do Senhor, as ofertas entregues dos irmãos, têm se transformado na pregação do Evangelho para alcançar o mundo. E louvado seja Deus, meus irmãos, porque essa igreja ela está cumprindo o seu propósito. Por mais que seja uma igreja deficiente e falha, como diz Ellen White, esta igreja permanece sendo a igreja de Deus. Esta igreja continua sendo a igreja da profecia bíblica. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então vamos lá, vamos ler apenas mais 2 versos, que o nosso tempo já voou, né? Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Ageu. Ageu capítulo 1, verso 6. Ageu, capítulo 1, verso 6. Todos encontraram? Que diz o seguinte: todos encontraram, amém? É um livro bem pequeno, né? Que diz o seguinte: tendes semeado muito e quê? E recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe o salário, recebe-o para pô-lo num saqueel de quê? Furado. Olha que consequência terrível, né? Então, infelizmente, essa aqui é a consequência para aqueles que não são fiéis a Deus no quê? Nos dízimos e também nas ofertas. Irmãos, eu trabalho na colportagem, todos sabem disso, todas as férias eu dedico a fazer esse trabalho missionário, com o objetivo de levar a mensagem de Deus às pessoas e conseguir recursos para voltar para a faculdade. E eu quero dizer uma coisa aqui para vocês, é impressionante. Eu já visitei ao longo desses quase 3 anos, mais de 3 anos na verdade, muitas pessoas com muitas posses. Já visitei muitos empresários, muitas pessoas muito ricas. E sabe, meus irmãos, muitos deles, posso dizer que a maioria, eles não compram. Você acredita nisso? E muitos ainda dizem para mim que estão sem dinheiro. O comportor fica até meio constrangido quando ouve isso de uma pessoa muito dotada de recursos, enquanto que eu já fui em muitas casas super humildes. Lá em Codó, eu acho que vocês já ouviram falar em Codó. Lá em Codó eu cheguei a vender para várias pessoas que moravam em casas de taipa. E sabem, meus irmãos, eu conseguia perceber a diferença destas pessoas para com aqueles granados que não queriam disposer dos seus recursos. Muitas pessoas ganham, quem sabe, 5 mil reais por mês, mas quando chega o dia seguinte, ou os dias seguintes, parece que tudo já foi embora. Enquanto que existem pessoas que ganham um salário mínimo, que é o caso da minha avó, por exemplo. Agora ganha 2, que meu avô morreu, e aí ficou a aposentadoria para ela. E meus irmãos, é impressionante. A minha avó ajuda toda a minha família. É impressionante isso.
Minha avó tem 10 filhos, muitos netos, bisnetos, mas toda vez que alguém está precisando de recurso financeiro, a minha avó vai lá e eu já fui exemplo disso. Um dia desse ela me deu R$1.000. Vocês perguntam, nossa, como é que uma pessoa ganha tão pouco e ela tem tanto recurso assim guardado? Sabe qual é o segredo? É porque minha avó é uma fiel dizimista e uma fiel ofertante. Até mesmo ela é fiel no Anjo da Esperança. Minha avó assiste a Novo Tempo 24 horas e ela é uma doadora sistemática, fiel dos Anjos da Esperança. Então, meus irmãos, quando nós não somos fiéis a Deus na devolução dos dízimos e das ofertas, a bênção completa de Deus não pode nos alcançar. Não é que Deus não vai abençoar você porque você não é dizimista, não é ofertante, porque a Bíblia diz que o sol e a chuva vêm para os bons e para os maus, para os infiéis e para os fiéis, mas a bênção especial de Deus está para com aqueles que são fiéis. Está para com aqueles que são fiéis. E muitas vezes a gente pode dizer, Senhor, não está dando para separar, mas quem disse que devolver dízimo foi fácil? Como a gente está estudando ao longo da lição deste trimestre, dizimar e ofertar é um ato de quê? É um ato de fé. É um ato de fé. E uma coisa também que a gente pode destacar na questão da devolução dos dízimos e das ofertas: se eu ainda hoje, 2, 3, 5, 10, 20 anos de adventista, e eu ainda não devolvo o meu dízimo ou as minhas ofertas, é um sinal evidente que eu estou com alguma fragilidade em qual campo da minha vida? Espiritual. Não tenha dúvidas, irmãos, não tenha dúvida. A questão da não devolução de dízimo e oferta não é questão de problema financeiro. Grave essa frase. A não devolução de dízimos e ofertas não é problema financeiro, mas é problema espiritual. Porque quando a gente está em contato com o Senhor, em sua presença, buscando, a gente vai ter sempre aquela gratidão no quê? No nosso coração. Agora, quando a gente está afastado do Senhor, a gente vai ver a devolução do dízimo como algo que vai nos trazer prejuízo. Mas quando a gente está ligado com o Senhor, a gente vai ver aquilo como uma bênção. Uma bênção. E de fato, meus irmãos, Deus tem uma bênção especial àqueles que lhe são fiéis. Abra sua Bíblia aqui, a gente conclui. Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 8, que diz o seguinte: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Vós a nação toda, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Vamos logo ver o 11 e o 12. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Que promessa maravilhosa, né? Então Deus, ele promete toda sorte de bênçãos àqueles que são fiéis, não somente nos dízimos, mas também no quê? Nas ofertas. Isso tem sido um desafio. Eu agora estava no concílio, foi agora semana passada, retrasada, na FAAMA, o concílio de mordomia, muito interessante. E ali os departamentais e presidentes do campo, alguns apresentaram relatórios. A MPA, não sei, parece que o pastor Moisés Batista não apresentou. Mas eu gostaria de tomar como base o relatório da AMPA. O pastor Wellington, ele foi lá e levou o relatório da AMPA. E meus irmãos, eu confesso para vocês que nós que ali ouvimos aquele relatório, nós ficamos muito tristes. Porque de 100% dos membros regulares da AMPA, apenas 35%, ou é 35 a 37, com salvo engano, 35 a 37% dos membros devolvem os dízimos. Ou seja, mais da metade dos membros não estão o quê? Devolvendo os dízimos. E entre esses 35 a 37 tem os regulares e os não o quê? Regulares, os não sistemáticos. Para ser considerado sistemático tem que dizimar no mínimo quantas vezes? 8, né? 8 vezes. Com salvo
com salva exceções das pessoas que recebem renda não todo mês. Aí lógico que a gente não vai considerar isso. E a parte também que me chamou muita atenção: 8% apenas dos membros da AMPA devolvem o quê? Oferta, pacto. E pior, 2% e alguma coisa são o quê? Ofertantes sistemáticos. O outro restante dos 8% não são o quê? Não são sistemáticos. Você sabia por que Deus aqui falou trazei todos os dízimos? Porque Deus saberia e sabe que é por meio desses recursos que o evangelho circula o mundo. Eu costumo dizer, irmãos, que se todo habitante da terra, envolvendo todas as pessoas do mundo, fossem fiéis a Deus, Jesus já teria voltado há muito tempo, sim ou não? Com certeza. Jesus já teria voltado. E infelizmente, meus irmãos, a infidelidade ela é algo vista não só fora, mas muitas vezes dentro da própria igreja. E aqui para concluir eu vou contar o relato de um pastor que vai envolver tanto dízimo quanto oferta. Esse pastor, ele chegou na obra e ele era apenas dizimista, porque naturalmente o pastor já é descontado de imediato da folha, né, salarial do pastor. E ele ali foi impressionado pelo Espírito Santo de Deus a se tornar também impactuante. E ele já começou alto, com 10%. E aí, acontece que no final do mês a esposa dele disse: amor, com essa sua nova decisão parece que a gente vai ter um aperto financeiro. Parece que de fato as coisas não estão acontecendo como aconteciam antes. E parece que a gente vai ter alguns problemas, algumas necessidades, alguns apertos. E o pastor, confiante em Deus, que se ele fosse fiel ao Senhor, é uma promessa de Deus, Deus não deixaria ele passar por necessidade, porque a promessa é que as janelas do céu serão abertas e bênçãos sem medida serão derramadas em nossa vida. E aquele pastor confiou no Senhor. E o certo é, meus irmãos, que quando foi chegando os últimos dias do mês, muitos irmãos daquela congregação começaram a trazer coisas para o pastor. Aquele que tinha a sua horta, era agricultor, trouxe várias frutas. Aquela que trabalhava numa indústria de laticínio trouxe iogurte. E o certo é que o relato da história conta que aquele pastor teve muito mais quando ele não era pactuante do que quando ele não era pactuante. Ou seja, as suas bênçãos eram tal quando ele não era, e as suas bênçãos se tornaram tal quando ele se tornou. Então, meus irmãos, as bênçãos que Deus ele derrama na nossa vida, elas são muito grandes. Eu aprendi essa mensagem do pacto lá em São Luís, com o pastor Adegas. Eu não sei quantos aqui conhecem. E o pastor Adegas, ele fez um desafio, e eu rapidamente logo me tornei também pactuante de 10%. E eu lembro que eu estava trabalhando no TRE. Cheguei a trabalhar no TRE quando Deus me fez o chamado para deixar São Luís e vir para cá. Ou seja, meus irmãos, uma coisa que eu também deveria colocar: o pastor adventista, ele não vem para a obra com o objetivo de ganhar o quê? Ganhar dinheiro. Porque como meu amigo que pregou agorinha ali na minha igreja de prática, a Central de Ananideu, ele tinha dois empregos e era concursado. Eu tinha tudo para fazer carreira no TRE, ganhando bem. Minha mãe não quis desesperadamente que eu saísse de São Luís. Mas nós estamos aqui para pregar o evangelho o quê? Integralmente. Esse é o objetivo do pastor adventista, não é ganhar dinheiro. Muito bem. E aí, meus irmãos, eu lembro que continuou caindo dinheiro na minha conta. Quando eu estava trabalhando no TRE, eu saí para comportar e continuou caindo dinheiro na minha conta. E meu Deus, que bênção maravilhosa! Eu estava comportando, feliz da vida, que eu vi lá o saldo na minha conta. E aí eu fiquei tão feliz, meus irmãos. Eu disse assim: Senhor, eu estou muito grato a Ti. O que eu posso fazer? Eu quero demonstrar minha gratidão. E aí eu creio que foi o Espírito Santo de Deus que falou no meu coração para eu aumentar o meu pacto com Ele. E aí eu aumentei o meu pacto um pouco mais. E meus irmãos, eu louvo a Deus. As dificuldades eu tenho, apertos tenho. Mas eu louvo a Deus que Deus sempre me abençoa ricamente. Desde quando eu me tornei comportor, eu falo isso não é para me engrandecer, é para a glória de Deus. A maioria das vezes eu saio como um dos campeões de venda na comportagem. Então eu louvo muito o nome de Deus por isso, porque Deus abençoa aqueles que são fiéis a Ele. E o Deus está fazendo um apelo, para que se até aqui a gente ainda não está sendo fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas, para que a gente possa se tornar, porque Deus ele tem bênçãos sem medidas a derramar na vida de todos nós. Esse é o meu desejo. Você também tem esse desejo no seu coração de continuar sendo fiel ou de iniciar a sua fidelidade com o Senhor? Eu convido você, nesse momento, a ficar de pé.
Nós vamos orar e logo em seguida a nossa querida irmã Patrícia, vai louvar mais uma vez o nome do Senhor. E a gente finaliza com mais uma oração. Vamos orar. Maravilhoso Pai Celestial, obrigado, Senhor, porque a sua natureza é uma natureza de doação. O Senhor já nos doou a maior de todas as ofertas que o ser humano poderia receber, que foi o nosso Salvador Jesus morrendo em nosso favor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos cobre de bênçãos. O Senhor todos os dias nos dá saúde, temos o alimento todos os dias, manhã, tarde e noite. Temos a proteção do Senhor. Obrigado, Pai, porque Tu és um Deus bom demais na nossa vida. Ó Deus eterno, que o Senhor Deus nos perdoe pelas nossas falhas muitas vezes. E que o Senhor Deus nos ajude a sermos fiéis, tanto nos dízimos, quanto nas ofertas. Não, Senhor, não para a gente barganhar com o Senhor, mas a gente devolve aquilo que o Senhor já nos deu. Então que o Senhor Deus continue abençoando a Tua igreja. Que os membros dessa igreja cresçam em fidelidade nos dízimos e nas ofertas. A Tua igreja fala que quando os membros são ofertantes generosos, a Tua igreja não precisa nem fazer campanhas, porque as ofertas generosas são suficientes para suprir todas as necessidades. Então, ó Deus, que essa seja a realidade da cidade Nova 5. Abençoe a cada família aqui. Se tem algum irmão desempregado, Senhor, aqui, abra as portas de emprego. Que o Senhor Deus possa operar o milagre. Se algum irmão aqui, ó Deus, está passando por aperto financeiro, mesmo sendo fiel ao Senhor, mostra o Teu poder na vida desses nossos irmãos. Porque sabemos que Tu és um Deus, dono do ouro e da prata. Não permita, Senhor, que a gente se demore em nos preocupar nessa terra, porque tudo o Senhor tem a nos dar. Nós servimos a um Deus poderoso e maravilhoso. Então toma-nos em Teus santos braços de amor. Derrama o Teu Espírito Santo sobre a nossa vida, nos dê a Tua paz, em nome de Jesus. Amém, meu Deus, amém.